Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma Conversa na Janela, o podcast para a gente falar de negócios e da vida dos outros, o lugar da gente fazer uma fofoca boa. E nesse mês, onde estamos agora, o mês de janeiro de 2023, a gente está seguindo a trilha de metas e performance. 3 convidados diferentes falando sobre tópicos diferentes dentro desse mesmo tema, metas e performance. E hoje vamos falar de como tirar as metas do papel, falando de OKRs com Fabiano Zanzin. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Oi, Larissa, obrigado pelo convite. Que bom, bater um papo na janela é sempre bom, né? É isso aí, conversa na janela. É isso aí. Bom, o que acontece, Larissa? A gente é apaixonado por esse tema, que é tão importante quanto colocar uma meta no papel, é tirá-la de lá, né? Uhum. E é sobre isso que eu espero poder compartilhar aqui com todo mundo que está assistindo, né, o Conversa na Janela, e de forma muito prática, objetiva também, poder ajudar todo mundo que está assistindo e que se interessa por esse tema, que é como tirar as metas, ou até mesmo um sonho do papel, né? É verdade, é isso aí, até mesmo um sonho, né? E como a gente às vezes engaveta as coisas, né? Vai deixando, então vamos falar disso aí hoje. Fabiano, antes até da gente começar esse papo aí, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, tu é uma grande autoridade no assunto, pedir para te apresentar um pouco, falar um pouco da tua jornada. Tu tem uma bela jornada, uma grande trajetória, e eu acho super importante a gente compartilhar aí com quem está ouvindo. Bacana. Bom, eu comecei a minha carreira como gestor de negócios no varejo, né? Cheguei a ser executivo de um dos maiores grupos varejistas da América Latina. E em 2007, quando eu encerrei essa jornada, eu já saí para montar uma empresa de consultoria. Uhum. Eu queria levar para empresas menores ou até mesmo empresas maiores metodologias de planejamento estratégico, metodologias de melhoria de gestão, e eu até conto essa história no livro que eu lancei em 2019, chamado A Caminho do Topo, Como Tirar Metas e Sonhos do Papel. Olha aí, ó. Que a minha história como consultor, ela começou de certa forma um pouco frustrante, porque eu digo que eu sempre fechava um contrato, mas 6 meses depois eu estava ali me desentendendo com aquele cliente, porque ele dizia que aquilo que eu estava vendendo e falando funcionava mais na academia, era assunto de MBA, escolas de negócios, que na prática não funcionava, e eu colocava a culpa no cliente, dizendo que era ele que não executava, que não colocava em prática aquilo que a gente tinha aprendido, e foi aí que eu me deparei com a grande dor que as empresas têm, sejam elas gigantes, multinacionais, ou uma pequena startup, que é o desafio da execução. E eu percebi que nem eu e nem meu cliente estava com a razão, mas também não estava totalmente errado, assim. Aí eu percebi que, na verdade, esse era um grande desafio que alguns especialistas conseguiram decifrar isso no mundo, que era como tirar um planejamento estratégico do papel. E foi aí que eu entrei numa jornada profunda de tentar entender e estudar. E estudamos todas as metodologias possíveis e imagináveis que existam no mundo sobre planejamento, estudamos de PDCA a OKR, de Balance Scorecard a Scrum, todas as metodologias testadas, comprovadas e validadas pela academia e pelas empresas, e a gente começou a construir um modelo nosso, um modelo tupiniquim, mais simples, de forma mais coloquial, é exatamente isso, até a gente chegar num modelo de metodologia onde o foco é a execução, é facilitar a execução de forma pura e simples. Então eu digo que nos últimos 16 anos a gente se especializou em ajudar as empresas a tirar as metas do papel. Então, rapidamente aqui, a jornada foi essa, né? Como que nós chegamos até esse ponto. E a gente é apaixonado por isso, tirar metas do papel. É isso aí, execução, né? É só assim que o sonho vira realidade, né? Não tem jeito. E tá, Fabiano, então entendi aí. Vamos lá, vamos já aproveitar esse gancho que tu trouxe. A PowerKR surgiu nesse momento ou surgiu depois? Foi nesse momento aí quando tu começou a pesquisa? Não. O PowerKR, na verdade, é um spin-off, né, do nosso principal produto de consultoria. O PowerKR é um produto que pertence ao IBGL Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança, que é o instituto que eu fundei lá em 2007, ok?
O IBGL Brasil é uma instituição onde a gente trabalha com 2 pilares: governança, estruturação de conselho, sucessão para empresas familiares, e a parte de cultura de gestão. Dentro dessa parte de cultura de gestão, nós temos a parte de execução do planejamento estratégico. Porém, em 2020, olha que coisa interessante, no meio da pandemia, eu fiz uma live para falar de execução da estratégia. E no outro dia, entraram várias pessoas que assistiram a minha live, dizendo assim, olha, eu quero levar isso para minha empresa, eu quero aplicar esse negócio aí que você falou, que a gente chama de método das 4 leis, uma metodologia, inclusive está no meu livro lá. Falou assim, eu quero levar isso para dentro da minha empresa. Só que quando a gente foi entender quem era esse cliente que estava entrando em contato conosco, era uma pequena empresa com 8 funcionários, 8 colaboradores, era uma startup, e nós percebemos que não tinha aderência. Os programas de consultoria lá do IBGL, que eram programas presenciais, com duração de 1 ano, era algo que não tinha aderência. Foi aí que a gente pensou, poxa, nós precisamos criar isso aqui, só que de forma escalável, e levar isso ao mercado para atender esse pequeno, esse médio e esse micro também. Foi aí que nasceu o Power KR em 2020, então é um spin-off do nosso principal programa de consultoria em planejamento estratégico e execução, onde nós só focamos em ajudar o empreendedor a estabelecer o ponto A ao ponto B, desdobrar esse ponto A ao ponto B em metas setoriais, desdobrar isso em planos de ações e controlar e corrigir a rota por meio de gestão ágil. E é aí que entra o Power KR. Então o Power KR nasceu em 2020 como um spin-off do nosso programa principal. Cara, sensacional, Fabiano. E como a gente às vezes precisa fazer um MVP, né? Muito comum quando a gente fala de negócios, né? Fazer um teste, e tu já partiu disso, né? Tu já estava vendo as coisas não funcionando, já estava validando isso antes de começar. Então é uma grande. Nós já tínhamos tudo isso. Nós já tínhamos tudo isso maduro já nos programas de consultoria Enterprise. Sim, que a gente exatamente. Já tinha o teu MVP ali criado. Porém, tem um detalhe. Como que nós íamos implantar, por exemplo, né, a mesma metodologia numa empresa que está a 1.500 km de distância, 100% online, onde nós tínhamos que, e antes era 100% presencial. Então, nós tivemos que aprender a implantar e a transferir esse know-how, essa metodologia, ajudando pessoas que estão lá na empresa, onde eles iam ter que aprender conosco e reproduzir isso dentro da equipe deles, entendeu? Então, de certa forma, foi tudo meio que junto, porque a nossa experiência, o nosso core business de 15 anos lá com o IBGL, ele era um modelo presencial, por mais que era um modelo focado em execução da estratégia, já um modelo moderno, só que nós tivemos que aprender totalmente, né, do zero como implantar aquilo de forma online num modelo de mentoria e escalável, entendeu? Isso para nós foi muito desafiador. Incrível, baita trajetória aí. E, Fabiano, quando a gente está falando agora, né, bom, tu trouxe alguns exemplos aí dos desafios, até de outras metodologias que vocês avaliaram para implementar as metas. E quando a gente fala de OKR, isso é estratégia também de boa parte dos planos, né, e metodologias para execução. Parte de um objetivo, definir os resultados-chave, e a gente parte para um plano de ação, vai desmembrando isso para ficar mais fácil de controlar, como tu bem posicionou. E qual que é o principal desafio dentro dessa jornada nas empresas de implantar a execução? É quando eles não definem direito um objetivo, é no plano de ação, como é que isso aí funciona? É o seguinte, existe um pulo do gato aí na execução, que foi o que a gente, de certa forma, conseguiu decifrar, modéstia à parte, porque todas as metodologias convencionais que nós conhecemos, vou citar algumas aqui que são as principais: PDCA, Balance Scorecard, OKR, até o próprio Scrum, que é uma metodologia de sprint semanal ou sprint diário, que vem muito lá das empresas do Vale do Silício. Metodologias ágeis, né? E metodologias ágeis. Qual que é o grande problema de tudo isso? Todas elas são extremamente válidas, é a nossa escola e é o que nos trouxe até aqui. Só que imagine um carro, você está dirigindo um carro e você tem ali o para-brisa e o espelho retrovisor. O espelho retrovisor são as suas referências por onde você já passou. E o para-brisa é aquilo que você está enxergando à sua frente, é por onde você tem que trilhar o novo caminho. A maioria dessas metodologias, elas unificam, né, nosso histórico e o nosso futuro. Só que elas ficam muito no âmbito do planejamento. Então ela mapeia qual é a meta, quais são os objetivos chaves e quais são os planos de ações. Quais são as metas, quais são os objetivos chaves, quais são os indicadores ou os KPIs e qual é o plano de ação.
Só que na prática existe uma força gigantesca que a gente chama aqui na metodologia do Power QR de TOD, Trabalho Operacional Diário. O Peter Drucker tem uma frase que ele diz assim, que a cultura de gestão da empresa tem o hábito de devorar a estratégia no café da manhã. Essa frase é sensacional, e é isso aí. O que ele está querendo dizer? Que a rotina da empresa, o turbilhão de coisas e atividades que nós temos que fazer todos os dias, apenas para manter a empresa funcionando, sufoca e mata a estratégia. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós falamos em execução é separar o que é estratégico do que é trabalho operacional, ou seja, o que é energia que eu tenho que colocar todo santo dia apenas para o meu negócio, para o meu departamento funcionar, e o que é trabalho estratégico e energia que vai me levar em direção às metas. Então a gente separa isso. E o Power QR trabalha só em cima desse estratégico aqui. E aí a gente trabalha numa matriz de Pareto 80-20. 80% é operacional e 20% é estratégico. Muito bem. Quando a gente distribui isso, a diferença é que nós não focamos mais no planejamento, a gente só foca na execução. Então, o que a gente faz com o Power QR? A gente mensura e controla a ação concreta. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar uma rede de lojas, por exemplo, do varejo, tá? Uma loja de moda, por exemplo. A loja, ela tem lá, ou uma rede, ela tem lá os seus indicadores de desempenho que estão atrelados ao planejamento estratégico, beleza? Então, indicadores, olha, aumentar o ticket médio de X para Y, aumentar o faturamento da loja de tanto para tanto, garantir a margem de rentabilidade ou o resultado líquido daquela loja de tanto para tanto, tudo isso está no âmbito do planejamento. Agora, o que vai fazer esse planejamento efetivamente sair do papel? Não é a equipe que montou o planejamento, é o chão de loja, é a linha de frente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, se eu não envolver quem vai executar nesse processo, o planejamento já nasce morto. E quem que vai executar? O vendedor lá do chão de loja. A vendedora lá do chão de loja. Então essa vendedora ela vai ter que em determinado momento dizer o seguinte, olha, o que eu vou fazer concretamente essa semana para poder movimentar aquele indicador? Eu vou ligar para 10 pessoas novas, eu vou fazer uma visita externa, eu vou enviar 4 sacolas condicional, eu vou fazer 4 posts aqui, eu vou realizar uma live shop. Essa ação é que vai movimentar o KR, vamos dizer, o resultado-chave, e que, por sua vez, vai movimentar o planejamento. Quando eu explico isso dentro das empresas, Larissa, tem gente que fala assim, Fabiano, mas o que você está falando é o óbvio. Eu falo, exatamente. Exatamente, bingo. Então eu tenho que fazer uma pergunta. Qual seria o resultado do seu negócio se a tua equipe executasse só o óbvio? Só sensacional. Só o óbvio. Então, num primeiro momento, quando a gente entra para dentro das empresas, Larissa, o nosso papel é fazer a equipe jogar o jogo que já está mapeado, só que ele, por algum motivo, a cultura da empresa sufoca a estratégia. Olha o Peter Drucker de novo aí. Então, a grande pergunta é o seguinte, se o vendedor ligasse para todos que ele tem que ligar, se o vendedor aumentasse uma peça a mais no pedido, né? Se o vendedor oferecesse o serviço adicional para 100% dos clientes que ele atendeu. Só isso. Não precisa entrar gente nova na loja, ele não precisa montar uma máquina de vendas nova, ele só precisa executar aquilo que já está na mão dele. Qual seria o resultado? Sabe qual que é a resposta aqui? A maioria dos empresários me respondem? Pelo menos 30%. Então quer dizer que existe 30% de resultado da porta da empresa para dentro, só na execução da equipe. Faz sentido o que eu tô falando? 110%, meu Deus do céu. E tu tá falando, né, Fabiana, e a gente vai lembrando de algumas coisas. Tem uma máxima também que a gente ouve, que o perigo não é a gente sonhar grande e não conseguir, mas é sonhar pequeno e conseguir, né? E aí deixar de alçar outros voos. E o que tu tá falando vai muito de contra isso, porque para pensar em quanto as empresas deixam de crescer ou de ser mais ambiciosas, né, no crescimento, por falta de gestão de execução, por falta de treinamento, por falta do óbvio, né, Fabiano, como tu colocou. E existe um fenômeno. Quando você se depara com um desafio, seja esse desafio escalar o seu negócio, seja esse desafio romper uma determinada barreira de faturamento, seja esse desafio alcançar o resultado que você nunca alcançou, a primeira coisa que vem é querer dar foco ou supervalorizar o desafio. Então, quando a gente implanta, por exemplo, a metodologia do Power QR dentro das empresas, normalmente a gente entra para ajudar a empresa a alcançar um resultado que ela nunca alcançou.
Entendeu? É óbvio, ou seja, ou ela quer aumentar o faturamento, ou ela quer aumentar o resultado líquido, ou ela quer crescer, ok? E sempre que a gente entra, as pessoas que estão ali dentro, elas dizem o seguinte, né? O instinto é o mesmo. Mas não depende só de mim. Isso de si... Gente, isso assim, de diretor a estagiário. Não depende só de mim, depende também do mercado, depende do outro departamento, depende daquilo. E aí vem uma disciplina que é o seguinte... Nós provocamos as pessoas para entender o seguinte, e o que depende de você e que você ainda não está fazendo? Né? O que você poderia estar fazendo que não está fazendo? E o que você está fazendo que deveria deixar de fazer? Então, quando a gente ajuda as pessoas a entender de forma muito prática e objetiva e transformando isso em ação concreta, começa a abrir um horizonte de execução. E essa execução ela tem que ser mensurada. Aí entra a tecnologia do Power KR, porque é o seguinte, se a gente não tiver um software, um aplicativo para nos ajudar a mensurar, e aí entra um segredinho que a gente traz, que é a gamificação de equipes. Então, vamos pegar aquele mesmo placar envolvente das 4 disciplinas de execução, né? E também, não é nem o placar envolvente das 4 disciplinas, mas é a parte de engajamento e competição entre os jogadores. O placar faz toda a diferença, mas tem um detalhe aqui. O que nós descobrimos? Que nas reuniões semanais, que nós chamamos de comitês semanais, que a gente inspirou isso lá na reunião de Scrum, né, que são das metodologias ágeis, nós percebemos o seguinte, que quando eu assumo um compromisso e digo assim, Larissa, eu vou ligar para 10, eu vou fazer 2 lives e eu vou fazer 2 visitas externas. Quando eu assumo esse compromisso na frente dos meus colegas, isso acontece o que a gente chama de assumir o protagonismo em público. Só que na próxima semana isso tem que gerar uma pontuação. Então eu assumi 3 compromissos. Quanto vale aquilo? Qual é o impacto daquilo no resultado da semana da minha loja? Então a gente consegue gamificar no sentido de ter um lead score ali mesmo, entendeu? Ter ali um score onde ele consegue entender o seguinte, quanto vale essa minha execução da semana? E a gente começa a dar pontos nisso. E aí, Larissa, é o seguinte, quem não é competitivo, a gente não quer perder nem para o par ou ímpar. Então eu não vou querer, na semana que vem, perder para o meu colega que de repente talvez está fazendo uma pontuação, ou fez uma pontuação maior que eu. Essa competição saudável, essa gamificação ou gamification, é algo que foi um divisor de águas quando a gente começou a amadurecer o Power KR dentro das empresas. Por quê? Porque as pessoas, elas entram nesse jogo, né? Elas entram nesse jogo e começam a levar isso, poxa, eu estou sendo avaliado, então. É muito comum baixa produtividade, falta de execução, quando não existe parâmetro de mensuração. Agora, a partir do momento que eu estou sendo mensurado, se eu entrego ou se eu não entrego, aquilo que eu disse que ia fazer, opa, muda o meu comprometimento e muda o meu engajamento. Então, o segredo dessa gamificação é aumentar o engajamento das pessoas e, por consequência desse engajamento, mais produtividade e execução. E aí sim, vem fazendo um gancho com a importância disso estar explícito num placar, como, por exemplo, o pessoal da Franklin fala, por exemplo, nas 4 disciplinas, né? Que o placar ele tem que ser envolvente. O placar no estádio de futebol... Saber se está ganhando ou perdendo rapidamente. Exatamente, né? ele tem que estar exposto para todo mundo. E aí, isso faz toda a diferença no ritmo da execução, entendeu, Larissa? E atua no dia a dia, né? Que é onde as coisas acontecem, né? É que ou a gente move um naviozão ou a gente move um barquinho pequenininho. E aí é melhor que a gente atue no barquinho pequenininho, né? Para mexer o grandão, né? É muito difícil mexer o grandão sozinho. Agora, sabe o que nos chama muita atenção, Larissa? Que, assim, quando a gente atende empresas... as médias e pequenas empresas são atendidas pelo Power QR e as grandes empresas são atendidas pelo IBGL, mas a espinha dorsal é a mesma execução, né? Que independe do tamanho da empresa. Ela pode ser uma empresa gigante, com 2.000 colaboradores lá, com faturamento acima de bi, ou ela pode ser uma startup, só muda a proporção. O desafio da execução é o mesmo. Que pode, né? E como é incrível como que as pessoas têm a tendência de focar no operacional e não no estratégico, entendeu? E, Fabiano, até tô falando agora, né, a gente tá num grupo aqui com... Enfim, a Road com várias verticais, 170 colaboradores, híbrido, pessoal em cada estado, e é sempre um grande desafio, a gente usa o OKR aqui diariamente, mas é um grande desafio a gente cascatear isso, né? Dentro dos setores, dentro da pessoa que está lá na operação, e
isso aí também passa por essa gamificação, por esse atuar no dia a dia, né? Esse acompanhamento. E como que a gente faz isso, Fabiano? Escapando de uma rotina de reuniões pesada, né? Porque tu trouxe esse redemoinho, né? E muitas vezes no meio desse redemoinho envolve uma rotina muito densa de acompanhamento. Então, como é que tu visualiza esse equilíbrio, enfim, essa distribuição? Olha só, nós dizemos o seguinte, você tem os indicadores e os controles que tem a ver com a tua rotina, que tem a ver com o teu processo que precisa ser feito, senão, né, as coisas básicas não acontecem. E nós temos a energia e os controles que estão atrelados ao teu planejamento, que é a tua meta, é o teu entregável, é isso aqui que a gente tem que executar. Eu não posso focar em um e deixar o outro, nem focar no outro e deixar, né, esse aqui. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de uma reunião muito leve, muito objetiva e gamificada, chamada Comitê de Gestão Semanal. Então a gente faz... Então é aqui que acontece a mágica. Então funciona o seguinte, vamos pegar o diretor ou o CEO, faz essa reunião e essa reunião dura de 20 a 40 minutos no máximo, tá? E ela pode ter no máximo 12 pessoas participando. Então vamos lá, vamos pegar o caso aí da holding, ok? Você tem o CEO com os seus gestores principais, o board, ok? Quem são os heads ali? Quem são as pessoas? Eu tenho aqui diretor de operações, diretor comercial, tal, ok. Normalmente vão ser 5, 6 pessoas, ok? Essas pessoas, essa reunião, ela tem uma dinâmica. Report semanal. Olha, eis o meu indicador, meu KR, eis os meus planos de ações, como eles estão ou não estão, e eis o que eu vou fazer de concreto essa semana para movimentar esses KRs aqui. Ok? Fiz, não fiz, quanto vale e qual a pontuação da minha semana. Passa para o próximo. E nessa reunião existe uma correção de rota. Ou seja, a gente não discute nessa reunião operacional, a gente não discute problemas operacionais. Essa reunião só discute, eu sempre digo o seguinte, você tem que corrigir a rota em tempo hábil, ok? Então, essa reunião só discute onde nós estamos, onde deveríamos estar, e aí vem o conceito lá do Scrum, né? O que eu fiz ontem, me impede de fazer hoje. Só que gamificando quantos pontos eu fiz e quantos eu quero fazer na próxima semana. E esses compromissos semanais, eles têm que movimentar os meus indicadores, os meus resultados chaves. E esses resultados chaves têm que movimentar as minhas metas diárias, entendeu? E aí, a tecnologia, no caso do Power QR, controla tudo isso de forma simples e gamificada. E cada membro alimenta o seu próprio compromisso semanal por meio de um aplicativo. Então, aqui acontece o desdobramento da responsabilidade. E aí você falou, como é que eu envolvo? Porque no modelo clássico, o planejamento vem desdobrando de cima para baixo. O que a gente faz? A gente só estabelece o objetivo macro. Agora, as metas setoriais têm que vir de baixo para cima. Se a equipe não construir, não for ela quem propõe o que tem que ser executado, ela já nasce morta. Porque como que as pessoas vão se engajar com algo que elas não fizeram parte da construção? É isso aí. É um trabalho a 4 mãos, é bastante denso e é impossível não envolver o time com isso, que está lá na ponta, né? Então, não adianta também o CEO, enfim, que está lá olhando tudo de cima e dizer o que tem que ser feito ou não ser feito, né? Que tem que confiar no que quem está lá na ponta olhando faz também, né? Isso aí também é bastante bom. Agora, é importante salientar que mesmo empresas mais maduras e que têm um nível, uma capacidade analítica das pessoas envolvidas até elevadas, têm dificuldade de pensar estrategicamente. Sabe? Assim, isso é unânime. Perdão até te interromper, Fabiano, mas é uma falta de clareza para definir a meta principal, é isso? Vou te dar um exemplo. A gente vai lá e, por exemplo, entra numa empresa, a empresa estabelece lá, nós queremos esse ano faturar 450 milhões e garantir um resultado líquido de 6%. Vou dar um exemplo, tá? Esse exemplo é real, tá? Aí você vira para o controller da empresa, tá? Qual é a meta da controladoria? Cara, eu não sei. Ele responde, a meta é fazer a controladoria. Não, no que a controladoria vai contribuir para esses 450 milhões com 6% de resultado líquido? Financeiro, no que o financeiro vai contribuir? Qual é a meta que o financeiro tem que entregar para isso acontecer? Gestão, recursos humanos. Então, assim, quando você sai da área comercial, das áreas que são as áreas de drives, quando você sai das áreas de tração,
As áreas de apoio têm muita dificuldade de pensar estrategicamente no que eu vou contribuir para aquela meta, porque instintivamente eles pensam que eles são áreas de apoio, ou seja, eles só processam aquilo que as outras áreas constroem. E não é verdade. E isso, não estou generalizando, tá? Mas já generalizando. É unânime, de grandes empresas a startups. Existe esse comportamento. As pessoas têm dificuldade de pensar estrategicamente. E que dica, assim, tu daria sobre isso, né, Fabiana? É olhar primeiro para o porquê, para o propósito, lá para a Meta Norte, enfim, para a missão da empresa, reavaliar isso a cada ano, reavaliar isso a cada 3 anos? É reavaliar isso toda semana, Larissa. Nós acreditamos piamente no Power KR que planejamento com mais de 6 meses, ele já nasce morto. Não, tá? sim, digo, essa meta principal. Eu vou explicar, no máximo 6 meses. Entendi. Nós acreditamos piamente nisso que eu estou te falando. Né? Nenhuma empresa do planeta consegue montar planejamento com mais de 6 meses hoje, por conta do dinamismo do mercado. Você até pode ter uma estrutura de governança de longo prazo, a nível de conselho, a nível do que nós queremos, mas isso vai ficar muito restrito lá ao conselho de administração, aos fundadores, aos acionistas. Agora, quando você vem para o nível estratégico do CEO para baixo, é semestral, do máximo 2 quarter. E o que nós entendemos? Né? A dica que eu dou é o seguinte, não tenha 3, 4 metas, tenha uma grande meta, que alguns chamam de meta norte, meta smart, nós chamamos de meta fundamental global. Qual é a tua principal? Né? E essa principal tem que ser desdobrada em, no máximo, mais uma meta por setor. Né? Então, por exemplo, nós somos críticos a alguns modelos onde o sujeito vai lá e coloca assim, vamos desdobrar isso por eixos verticais, horizontais, dentro do eixo pessoas. O que nós percebemos? Os modelos clássicos de planejamento, eles são muito acadêmicos. Eles têm pouca aplicabilidade. Nós já chegamos em empresas onde a gente viu um mapa estratégico lindo, maravilhoso na parede, e eu virar para o senhor e perguntar quantos % disso aqui saiu do papel? Eu falei, cara, já há 5 anos que nós temos isso, a gente já tem uma cultura de planejamento e de execução. Sai em torno de 90% a 95%. Eu falei, e quanto está te custando para a tua carreira e para a tua credibilidade os 5% que você não consegue? Ele falou, cara, tá custando muito. Eu falei, então, veja bem, esse 5% talvez não esteja aqui na sala de reunião, está lá no chão de fábrica, está lá na frente. Então, o que eu estou querendo dizer? A dica é, se o planejamento não chegar no chão de fábrica, no chão de loja, e se você não envolver, você não vai tirar nenhum planejamento do papel. Então, tenha uma única meta, desdobrem também no máximo uma única meta, e desdobre essa única meta dos setores em no máximo 3 planos de ações. Não adianta você colocar 10 planos de ações, porque a equipe não tem capacidade de execução. Isso. Entendeu? Mas esse ano eu tenho 12 projetos. Tá bom, desses 12 projetos, quais são os 3 prioritários para o próximo trimestre? Foca neles. Entendeu? Focar em menos para produzir mais. Essa é a grande dica que eu dou. E dentro... Não sei se faz sentido, tá, Larissa? Total sentido, total. Até porque a gente aplica isso aqui no nosso dia a dia e também é desafiador para a gente, né? Então, obviamente, né? Eu falo aqui com propriedade de causa porque a gente sabe os desafios que é. E muitas vezes no dia a dia, Fabiana, eu tô até lembrando das nossas reuniões de comitês e tudo mais, a equipe entra em desafio que a gente passa, né? No final do ano para início de ano, a definição tudo para o mês, enfim, desse jeito como tu falou. E ainda assim é desafiador. E a gente, às vezes, entra em discussão com o time. Será que isso aqui é resultado-chave ou é tarefa? Entende? A gente, poxa, eu acho que isso aqui não é resultado-chave, isso aqui é tarefa. Então, essa definição aí também, quando a gente vai montar o plano de ação, a gente bate cabeça aí também. A gente separa isso da seguinte maneira, aqui a gente chama de resultados-chave de ações estratégicas, né? E as metas de metas fundamentais. Então, cada meta fundamental tem 3 ações estratégicas. E estas ações estratégicas, que elas podem ter 3 meses de duração, 1 mês, enfim, ou às vezes ela é contínua, essas ações estratégicas, elas são desdobradas em compromissos de tarefas semanais, que é o que a gente mede no comitê. Essa aí que é a virada de chave, é olhar para esses compromissos, exatamente. Né? Exatamente, porque o que acontece? O KR, o OKR, ela vem para ali, entendeu? Nos objetivos chaves. E a gente desce mais um nível. Qual que é o nível? É o nível da tarefa estratégica da semana. Essa tarefa estratégica da semana é que é a ação que vai movimentar o meu KR, o meu resultado chave.
Faz sentido o que eu estou falando? Total. E é essa tarefa da semana que eu mensuro e gamifico ela. Uhum. E nós temos, e o que a gente faz? A gente extrai esses indicadores de execução, de pontuação, para avaliação de desempenho do colaborador. Então, isso passa a fazer parte também da avaliação de desempenho em formato de hard skills. Então, por exemplo, nos nossos clientes, a gente implanta uma avaliação de desempenho voltada em soft e hard, onde soft a gente mensura lá, obviamente, os comportamentos e hard resultado. Dentro desses resultados do colaborador, a gente já traz o resultado que está lá dentro do Power QR de qual é o nível de execução, ou seja, quantos por cento ele entrega daquilo que ele assume semanalmente, compromissos esses que vai movimentar o resultado-chave, né? Qual é o nível de qualidade desses compromissos, ou seja, quanto vale, entra a gamificação, e qual é a performance, que é a correlação entre o que ele assumiu e executou versus quanto valia. Então a gente mensura se ele entrega, se o que ele entrega tem peso, né? E se esse peso está movimentando os resultados chaves. E a gente faz isso semanalmente. Muito bom. E a gente percebe também, Fabiano, que a gente teve uma mudança muito grande quando a gente começou a aplicar isso nos níveis de discussão e debate entre os setores. Porque antes, porque marketing faz isso, é porque vendas faz aquilo, é porque o financeiro não faz aquilo. A gente começa a discutir, cara, eu estou fazendo isso, a gente olha para o setor operacional com mais maturidade nos debates. Cara, eu estou fazendo isso porque a minha meta principal é aquela. Eu tenho que fazer isso porque isso é para a gente chegar naquele objetivo. A gente não definiu que era esse objetivo, então é por isso que eu tenho que fazer isso. E a gente começa a integrar a rotina dos setores, cortando esse mal de, o cara não fez isso, o fulano fez aquilo, né? Essa competitividade de ações dentro da esteira, né, das etapas. A gente diz o seguinte, a execução da estratégia é um jogo que se ganha em equipe. Só vale se todo mundo cruzar a linha de chegada junto. É isso né? mesmo. Então, eu digo que empresa não pode ter sala, né, parede. Empresa tem que ser literalmente. Né? Por quê? Porque todo mundo, só para você ter uma ideia, nós atendemos algumas empresas nos Estados Unidos, empresas mais especificamente no estado da Flórida, empresas de brasileiros que estão lá hoje. Uhum. A gente tem escritório de contabilidade, a gente atende construtoras, algumas empresas que estão lá. E numa dessas viagens nossas para atender clientes e tudo mais, né, um dos nossos consultores deu um pulo no Vale do Silício, né, foi visitar Google e tudo mais, e lá as reuniões de comitê, elas não acontecem na sala de reunião, elas acontecem no meio da operação, ok? E em pé, não tem mesa, ok? Então eles estão olhando para uma tela, olhando para o nosso Power QR lá, né, mas no caso, ou usando outra. Porque é o seguinte, em pé mesmo, se eu preciso da Larissa, se eu preciso do head de marketing, se eu preciso do head de operações, ali mesmo eu já chamo o cara e já abro o caminho e já falo, cara, eu preciso de você essa semana para poder avançar, porque senão o meu QR não vai sair do chão. Entendeu? Então esse dinamismo, né, isso me chamou muita atenção na cultura de execução lá. Que a gente também tem tentado implantar muito isso aqui. Então, assim, a gente percebe as empresas ainda muito departamentalizadas, né? Com os clusterzinhos, né? A empresa não pode ter assim. Isso. Tem que quebrar a barreira e a comunicação tem que ser fluida. Por quê? Porque a empresa ela até pode ser grande, ela até pode ser um transatlântico, mas ela tem que fazer curva de jet ski, tem que ser ágil. Muito bom. E tu trouxe aqui, imagina, a realidade de quantos negócios e quantas empresas de diferentes segmentos. Tu percebe que essa metodologia de execução, ela é 100% aplicável para qualquer tipo de negócio ou segmento? Tem particularidades diferentes? Excelente pergunta. No IBGL Brasil, nós temos hoje indústrias, aí eu vou falar para você indústrias, indústria de confecção, indústria moveleira, indústria de colchões, indústria do metal mecânica, nós temos serviço, dentro de serviço nós temos área assistencial, nós temos hospitais, Hospital do Câncer de Londrina, está entre os 5 maiores hospitais oncológicos da América Latina, quase 2.000 colaboradores. Nós rodamos essa metodologia dentro de um hospital. Então nós temos hospitais, nós temos indústrias e nós temos rede de varejo, né, comércio. E aí entra franqueadoras, franquia de rede ótica, loja de eletromóveis, aplicativo de comida.
Então, assim, Olha só. nós temos todos os setores, indústria, varejo e serviço. E aí vem a pergunta, Fabiano, mas o que todos esses negócios têm em comum? Todos eles têm 3 questões em comum. Todos eles são formados por gente. É isso aí. Né? Todos eles existem processos que precisam ser executados e todos eles têm uma meta que precisa sair do papel. Então é o seguinte, tem gente, é aquela famosa frase do Simon Sinek, né? Quem compra é gente, quem vende é gente, quem toma decisão é gente. Você não entende gente, você não entende negócio. É isso mesmo. Então é o seguinte, não existe uma única instituição. E, aliás, nós atendemos também órgãos públicos, nós atendemos prefeituras, autarquias e órgãos públicos, né? Existem prefeituras levando a nossa metodologia, ou até outras metodologias, para modernizar a gestão pública. Entendeu? Levando gestão ágil para a gestão pública. Então, tem um quarto aqui, que é a área pública, que também está levando. Por quê? Porque todas as instituições, seja ela pública, privada, grande ou pequena, varejo ou serviço, precisam executar uma meta, um planejamento ou um plano de governo. Muito bom. Então, a resposta é, não existe um único negócio que não possa ser aplicado uma metodologia de execução da estratégia. Porque todos precisam de planejamento. É isso aí, de execução, né? Exato. E tu trouxe, Fabiano, um ponto bem importante, até eu não queria deixar passar esse gancho, porque eu acredito que seja uma dor também em muitos negócios, que é a comunicação. E como ela é valiosa para apoiar a execução. Então, essa falha de comunicação que tu apontou, né? Muitas vezes tu percebe nos negócios, né? A falha de comunicação para as coisas acontecerem. Tu percebe que isso essa falta de comunicação acontece pela falta da gamificação, pela falta dessa rotina de reuniões, ou é pela falta de clareza dessa meta principal? Qual que é o principal desafio nessa comunicação das empresas? Eu acho que está ligado diretamente à cultura de gestão ruim, né? Porque falta de clareza nas metas, falta de clareza para onde a empresa está indo, tem a ver com a cultura de gestão que não é madura, né? Então, quando você tem uma cultura de gestão ainda muito mal trabalhada, você não tem clareza de metas, você não tem alinhamento estratégico, você não tem engajamento das pessoas. Então, na verdade, tudo isso que nós estamos falando aqui faz parte de um guarda-chuva maior chamado cultura de gestão. Né? A cultura, ela é composta por 3 pilares, né? Símbolos. O que são símbolos? O que representa, né? As histórias contadas, a história do pioneiro do negócio, não é isso? Se tem ou não tem grito de guerra, todos esses símbolos, eles vão construindo, né, a cultura. Sistemas, que como que a gente prioriza as coisas, como é que a gente aloca o orçamento, como é que a gente toma a decisão, como é que a gente comunica, o que eu penso pode ser dito ou não? Ou eu não posso pensar, ou eu não posso expressar o que eu falo ou não, né? Então, símbolos, sistemas e processos. Esses três pilares vão construindo a cultura de gestão. Quando você tem uma cultura de gestão mais madura, né, você tem uma governança capaz de promover uma comunicação eficaz. Então, assim, quando você vê uma comunicação ruim, e aí esse é o grande calcanhar de Aquiles, a comunicação ruim é só um iceberg de toda uma cultura que ainda não é trabalhada na empresa. Né? Assuntos que não podem ser ditos, né? Nem todos os assuntos podem ser tocados, né? Enfim, cultura de gestão é o que faz a diferença, né? Eu gosto muito de um autor americano, que é o que escreveu a Quinta Disciplina e Feitas para Vencer, que é o Jim Collins. Isso. Quando ele estuda as empresas centenárias no mundo e o que elas tinham em comum, qual era o seu grande fator competitivo, era a sua cultura de gestão. Né? Não era o produto, não era o serviço. Eu estou acabando de desembarcar dos Estados Unidos, na NRF, né, que é a maior... Sim, te acompanhei super lá, incrível. O maior evento de varejo do planeta. A gente já há 5 anos nós levamos nossos clientes para lá, para ter essa imersão, essa experiência. Eu assisti uma palestra do CEO da Target, né, que é um dos maiores varejistas americanos, quase 2.000 lojas, e ele disse o seguinte... A pandemia nos mostrou que a maior revolução não foi a tecnológica nem a de produto, foi a de comportamento. E nós entendemos o seguinte, o que faz a diferença no nosso negócio é a nossa cultura, é a nossa equipe. E olha que ele falou,
Se a tua cultura não chega no cliente, você não tem uma cultura. Vou repetir. Se a tua cultura de gestão não chega no seu cliente, se ele não percebe, você não tem uma cultura. Olha que coisa interessantíssima. Incrível. E sensacional, vontade de falar sobre isso aqui o resto da noite. E eu costumo dizer até, Fabiano, que o líder, ele tem que ser o guardião da cultura da direção e da velocidade em que a equipe deve caminhar, né? Então, se muitas vezes a gente faz exercício, né? Quando a gente fala, cara, a equipe não tá fazendo, ou fulano, né? Poxa, não tá entregando, a gente sempre tem que voltar a olhar pra gente primeiro, né? Como que tá meu comportamento? Eu tô sendo exemplo e reflexo daquilo? Se a minha equipe tem dúvida, ela olha para mim e me vê um exemplo, né, da direção, da velocidade. Muito fácil a gente falar que tem que ir, ou a empresa falar, né, para o time. Cara, tem que ligar, tem que executar, tem que fazer, e a empresa com outro foco, com outro objetivo, né? Aquele modelo de faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, isso não funciona há muito tempo. Esse é um exemplo, né? Então a liderança, ela é pelo exemplo, não tenha dúvidas. Não existe um único líder capaz de dar respostas para tudo na equipe. Né? Esse modelo de gestão, esse modelo de liderança é um modelo falido. Né? Bons líderes é aquele que se cerca de pessoas melhores do que ele. Com toda certeza. Então, a liderança, ela precisa ser uma liderança que potencializa o que há de melhor dentro das pessoas e que engaje as pessoas. Embora isso seja romântico e bonito de falar, mas na prática é muito difícil de exercitar. É isso aí. Que baita bate-papo, Fabiano. A gente está se encaminhando agora para o final aqui dessa conversa na janela, que podia render aí mais uma hora aí. E eu te pergunto também, Fabiano, se tem um recado, assim, se tu tivesse que deixar uma mensagem, né, para quem está ouvindo a gente, falando de execução, algo que seja importante de todo mundo levar para o coração aí desse bate-papo. Eu digo o seguinte, nós aqui no IBGL, né, e por consequência o Power KR também, eu digo sempre para a minha equipe o seguinte, Larissa, nós estamos envolvidos com a maior obra social que o país tem, que é a geração de empregos. Então, quando a gente fala de tirar uma meta do papel, quando a gente está falando de OKR, quando a gente está falando de Power KR, quando a gente está falando de metodologias ágeis, quando a gente está falando de gestão, na verdade, nós estamos falando de perpetuar empregos. Entendeu? Nós estamos falando de gerar prosperidade. E nada mais digno para um pai de família poder sair da sua casa e trazer o seu ganha-pão, né, vindo do suor do teu rosto, o seu, né, sustento, e provavelmente esse sustento veio de uma empresa, ou ele é um intraempreendedor, ou ele é um empreendedor. Né? Ou ele empreende dentro do CNPJ dos outros, ou ele empreende no próprio CNPJ dele. Então, quando a gente está falando aqui de tirar uma meta do papel ou tirar um sonho do papel, nós estamos falando de dignidade humana, a gente está falando de gerar novos empregos, a gente está falando de gerar prosperidade, né? Porque, assim, a pobreza e a miséria, desculpa, mas claro, acho que nem intelectual gosta, né? Então, quando você gera mais empregos, você está gerando dignidade para as pessoas, você está dando oportunidade para as pessoas crescerem. Né? Então, nós precisamos entender isso, que quando a gente está falando de execução da estratégia, nós estamos falando de garantir a perenidade de novos empregos e a perpetuação de negócios, sejam esses negócios familiares, sejam esses negócios privados, né? E eu tenho certeza que quem está nos assistindo, ou tem uma meta para tirar do papel, ou tem um sonho, e esse sonho precisa de execução. E execução não é sorte, execução é método. Sensacional. Quero ver o tanto de recorte que vai dar desse episódio aqui. Boa! Sensacional, Fabiano. Deixa também os teus contatos, teus perfis, enfim, teus canais aí para a galera que está assistindo e que vai querer te acompanhar. Maravilha. Meu nome completo tem 2 nomes, Fabiano Zanzin, Z-A-N-Z-I-N. E esse é o meu nome no meu canal do Instagram, acho, né? No YouTube, no Instagram. Esse ano eu vou dar uma oxigenada no meu canal também lá, colocar mais, tem bastante conteúdo, tem bastante live que a gente fez na pandemia, muita live de governança, empresas familiares, execução, gestão de equipes, gamificação, tem muito conteúdo lá. E o Instagram, né, que é o Fabiano Zanzin, LinkedIn, as minhas redes sociais aí. Vai ser sempre um prazer poder responder aí na medida do possível, pessoal. É isso aí.
E acompanhe também, obviamente, Conversa na Janela, no YouTube, Spotify, nas redes sociais. Tem muito conteúdo bom saindo lá também. Esse episódio com o Fabiano aí ficou incrível. Vai valer a pena reouvir e assistir, né? Legal, Fabiano, Larissa. Super obrigada aqui pela tua entrega de altíssimo valor, falando de um tema tão importante, que é desafiador, né, para a gente, para tantas empresas, enfim, de todos os segmentos, como a gente falou. Super obrigada mesmo. Eu que agradeço, Larissa. Parabéns pela iniciativa aí, pelo Conversa na Janela, e desejo muito sucesso aí, crescimento aí para o canal, e que bom que tem um canal especializado e focado em um determinado assunto, porque tem muita gente precisando de ajuda aí. É isso aí. Bora, super obrigada. Valeu. Até. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar.